O projeto do Ensino Médio 5 de Ceilândia, ele iniciou de uma forma bem simples, apenas com as disciplinas da área de Ciências da Natureza e com o professor de Geografia. Então nós fizemos um trabalho bem voltado para a questão ambiental e os professores de Geografia, Química e Biologia que participaram. A escola tinha outros projetos em outras áreas e a gente conseguiu desenvolver esse. E foi um projeto muito bacana, porque os meninos gostaram muito da iniciativa. E a gente teve todo o apoio da coordenação pedagógica na época, na escola, que era direcionada pelo professor Mário e pelo professor Kubitschek. Então, eles tiveram essa preocupação, embora professores da área de ciências humanas, eles tiveram essa preocupação de fazer esse trabalho voltado para a questão ambiental. E ali foi o pontapé inicial de todo um projeto que virou uma história dessa escola que fez escola. Em 2000, a escola passou por uma mudança, né? O governo implantou a jornada ampliada nas escolas, onde a gente passou a ter coordenações no turno contrário, que eram coordenações coletivas e coordenações por área. E esse espaço de coordenação ele foi sendo construído e a gente foi percebendo a importância que a gente tinha dentro desse momento de encontro dos professores, né? E aí, nas coordenações coletivas, nas coordenações por área, a gente discutia muito como desenvolver todos os projetos da escola. Então, a coordenação sempre tentou visar aquele trabalho interdisciplinar, que era, assim, o foco desse encontro de professores, que era a gente conseguir fazer um trabalho ligado a todas as disciplinas, de forma que o aluno percebesse que a disciplina ela não pode ser individualizada, que todas elas têm, né, uma ligação importante. E isso foi uma escola para todos nós. Acho que nós aprendemos muito com a coordenação coletiva e o projeto só ganhou força a partir desses momentos de coordenações. Dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos, né, da Semana do Meio Ambiente, o primeiro envolveu somente a área de Ciências da Natureza e nós vimos o sucesso que foi, e no ano de 2000, então, após as coordenações realizadas junto aos professores, nós vimos que poderíamos realizar Brasil 500 anos de quê? Que foi justamente no ano de 2000 que estávamos, né, revendo essa questão, Brasil 500 anos. 500 anos de quê? E exatamente construir sem destruir. Será possível construir sem destruir? Que então preferimos dar um enfoque histórico, né, junto a essa questão do meio ambiente. E aí envolveu todas as áreas da escola, onde nós desenvolvemos vários temas, desenvolvemos através de décadas do Brasil e toda essa questão da relação com o meio ambiente. Um tema, por exemplo, açúcar, o doce amargo para os negros. Né, é um tema em que você tem vários ciclos. Você tem o ciclo do ouro, que houve a devastação da natureza, você tem o ciclo do café, você tem o ciclo da questão do açúcar, mas enfatizando essas questões sociais e ambientais. Então, o que nós temos da história do Brasil de 500 anos? O que nós temos a redefinir, a ver a questão da política da exclusão ou da inclusão, o que foi feito nesses 500 anos de Brasil? Dentro de vários subtemas, um deles foi a verdadeira história por trás da história. Havia toda uma preparação de debate com os alunos antes de acontecer a semana como um todo. Então a gente conseguiu fazer com que o aluno entendesse que por trás de toda a questão relacionada à terra, principalmente a questão ambiental, existem histórias. Histórias que são contadas e histórias que são vividas. A gente traz para a política hoje e a gente sabe que por trás de tudo que está acontecendo no Brasil hoje, existem histórias antigas, histórias mal contadas, histórias compradas, né? Então a gente tem certeza que aquele aluno lá nosso, lá do ano de 2000, hoje já adulto, ele sabe exatamente, entendeu o porquê que a gente usou aquele tema naquela época e ele está tão atual como está atual nos dias de hoje. A Semana do Meio Ambiente, ela foi, né, um momento de aprendizado para todos nós. Foi um projeto que todos nós aprendemos juntos. Foi uma coisa nova fazer, né, um evento que envolvesse
tantas disciplinas, tantos conhecimentos diversificados. E em meio a tudo isso, a gente também perdeu um pouco o controle da produção de tanto material para fazer um trabalho tão bonito, assim, espetáculos tão grandiosos. E ao final da Semana do Meio Ambiente, no ano de 2000, nós percebemos, ao fazer uma avaliação de como tinha sido o projeto, que foi maravilhoso, que foi um sucesso, mas, no entanto, a gente produziu muito lixo. Nós produzimos uma quantidade muito grande de lixo. Nós olhamos no espaço da escola uma montanha de lixos produzidas por nós todos, alunos, professores, para executar todo aquele projeto. E aí, eu acho que foi um momento assim, importantíssimo, onde a gente percebeu que falar de meio ambiente não é suficiente. A gente tem que praticar o meio ambiente. A gente precisa colocar em prática, de fato, todos aqueles temas que foram debatidos. Falar por falar não resolve. E a partir dali, a gente começou a pensar nas próximas semanas como elas seriam. A gente está em 2017. A gente vive hoje uma tremenda crise hídrica. Sabe qual foi o tema da terceira Semana do Meio Ambiente? Água, até quando? Então, há 17 anos atrás, a gente já, junto com os nossos alunos, a gente já trabalhava essa questão da crise hídrica. A gente sabia que um dia ia chegar onde chegou. Pena que nós não somos governantes, a gente não podia fazer muita coisa além de precaver, ensinar os nossos alunos a economizarem, a usarem de forma racional a água. Inclusive, esse foi um dos subtemas, o uso racional da água no Distrito Federal. Eu tenho certeza que os nossos alunos naquela época aprenderam e economizaram, usaram a água de forma racional até hoje. Então, quando eles perceberem, quando eles veem na televisão, veem no noticiário, ou até mesmo quando sentem da pele, porque na sua casa não tem água, porque foi desabastecida naquele dia, ele vai lembrar que há 17 anos atrás, a equipe do Centro de Ensino Médio 5 de Ceilândia já tinha essa precaução. A terceira Semana do Meio Ambiente trouxe uma discussão importantíssima no DF. Nós discutimos a ocupação desordenada do solo e os meninos fizeram uma pesquisa de campo intensa. Eles foram conhecer os loteamentos, principalmente na estrutural. Eles foram conhecer os condomínios na região de Vicente Pires e fizeram um debate profundo sobre a construção de poços artesianos e o uso desordenado da água. Então, a gente percebeu que a nossa escola, ela fez um trabalho além dos muros da escola. Me lembro de uma professora da escola que, numa das coordenações, disse assim: nós precisamos derrubar os muros da escola para construir uma educação que realmente transforme a vida desses estudantes. E eu acho que nós conseguimos fazer isso. Em 2002, nós tivemos um projeto para o Brasil, que foi o tema da Semana do Meio Ambiente. Nós tivemos a escola é a nossa terra e a terra é a nossa casa. Então, dá para perceber que os temas estão sempre relacionados com o meio ambiente, justamente para enfatizar a Semana do Meio Ambiente. Por quê? Porque o meio ambiente é tudo aquilo que nós vivemos, é desde o quintal da nossa casa. E aí, a partir daí, a gente resolveu construir também, junto às coordenações, o projeto político do Centro de Ensino Médio 5. E o que foi muito interessante dentro do projeto político do Centro de Ensino Médio 5, baseado na nossa experiência da Semana do Meio Ambiente, nós realizamos um enfoque, por exemplo, para os primeiros anos, seria eu e a minha cidade. Qual é a minha relação com a cidade a qual eu moro? E essa relação estaria desenvolvendo toda essa questão que nós trabalhamos com relação ao meio ambiente. Para os segundos anos, nós colocamos eu e o Brasil. Qual é a minha relação com o Brasil? Então, eles teriam que fazer projetos, né? As disciplinas teriam que ser voltadas para esse tema, para esse enfoque. E nos terceiros anos, eu e o mundo. Qual é a minha relação com o mundo? E dessa forma, a gente deu prosseguimento no folder do tema da Semana do Meio Ambiente, que é a escola é a nossa terra e a terra é a nossa casa. Mas tudo que é bom acaba. E por que acabou? Depois, pelos relatos, deu para perceber que durante essas 5 semanas do meio ambiente, que foram em 5 anos consecutivos, o aluno passou a pensar. E quando o aluno passa a pensar, ele torna-se perigoso. Perigoso para quem? Para os governantes. Porque ele passa a pensar, ele começa a cobrar,
ele começa a se manifestar-se contrário àquilo que não é bom para ele. E aí, infelizmente, quando a gente estava se preparando para fazer a sexta semana, nas nossas discussões, aconteceu um problema muito sério, onde a gente correu o risco de ficar sem coordenador pedagógico, e sem coordenador pedagógico, projeto nenhum na escola funciona. E a partir daí, começou a ter uma interferência das pessoas que naquele momento estavam dentro do governo, junto à nossa escola, e aí os alunos compraram briga, né? Foi a primeira vez na história em que houve uma greve dos alunos por causa de um processo que aconteceu político dentro da escola, e infelizmente, como eles não conseguiam calar as nossas vozes e principalmente não conseguiam calar as vozes dos alunos, eles acharam melhor destruir, acabar, calar a escola toda. Então, infelizmente, no ano de 2004, o Centro de Ensino Médio 5 de Ceilândia virou Centro de Ensino Fundamental 25. A escola que era referência passou a ser um depósito de alunos. Trabalho com a disciplina Biologia, mas entrei na Secretaria de Educação trabalhando como professora das séries iniciais, e foi no 5 que eu me descobri realmente como professora. Eu acho que foi a melhor formação que eu pude ter durante toda a minha experiência profissional. Foi lá que eu aprendi a ser professora de verdade. Foi lá que eu aprendi a amar o que eu faço. Sou professora de História, iniciei no Centro de Ensino Médio 5 no ano de 94. Eu agradeço muito porque, para mim, essa experiência foi o máximo na minha vida, porque ali eu aprendi que o professor não é um dador de aulas, né? O professor, ele também aprende muito, e eu aprendi ali a trabalhar. Eu aprendi que eu tinha muito a aprender também com os meus alunos, e foi realmente o que aconteceu. Sou professor de arte, formado na Faculdade do SINA, e a minha primeira escola foi o Centro de Ensino Médio 5. Cheguei lá em 1994. Então, eu acho que esses projetos, eles promoveram um crescimento muito grande, não só profissional como pessoal. E quando a gente fala do 5, dá aquela pontinha de saudade, e apesar da maneira como a gente precisou sair da escola, eu vejo hoje que, diante de tudo que a gente passou naquele ano de 2004, nós vivemos os piores momentos, mas nós vivemos ali os melhores momentos da nossa vida. Dos 5 anos de Semana no Meio Ambiente, 3 deles eu participei da equipe gestora e 2 como professor em sala de aula. E é importante essa visão de ter participado fora, na organização, digamos assim, e dentro, estar junto com o aluno. Você estar com o aluno é muito mais gratificante, você percebe que o aluno tem um interesse por aquilo, e você percebe que o aluno tem um crescimento enorme quando você está em contato com ele e você tem algo para levar para que ele também saia para buscar conhecimento naquele mundo dele, né? No caso ali, a comunidade próxima onde ele mora, e depois, com certeza, no ambiente de trabalho e por aí vai. As nossas coordenações eram coordenações onde a gente debatia, a gente discutia vários temas, e a gente sabe que nós aprendemos muito mais com a diversidade do que com a uniformidade, né? Então, para mim, foi tudo de maravilhoso, a experiência no Centro de Ensino Médio 5, e nunca vou esquecer que na última colação de grau do Centro de Ensino Médio 5, quando foi pedido para que eu falasse lá na frente, eu falei para os alunos: eles podem querer acabar com o 5, mudar o 5, tirar os professores, mas eles nunca vão conseguir arrancar do coração de cada um de vocês a sementinha que foi plantada. E é isso que é importante, é isso que a gente deixa na vida.